Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é de um jogador brasileiro que vem fazendo muito sucesso no Manchester City como titular e é uma das grandes promessas aí, tanto para o City, mas principalmente para a seleção brasileira. Trata-se de Savinho, jogador revelado pelo Atlético Mineiro de Belo Horizonte. Começando com alguns dados gerais sobre Savinho, é brasileiro, obviamente, tem 20 anos, 1,76 m de altura, canhoto e atua como ponta direita do Manchester City. Então Savinho é um jogador que despontou muito bem pelo Atlético Mineiro, foi vendido ao Grupo City, passou uma temporada e nessa temporada foi muito bem no Girona da Espanha e ao final da temporada passada, o Manchester City, obviamente junto com o Guardiola, solicitou a volta desse jogador e hoje ele é um jogador fundamental no esquema de jogo do técnico espanhol. Então a gente pode ver aqui que é um jogador muito novo ainda, tem 20 anos, tem um potencial absurdo, ele nem chegou aos 23 anos, que é quando o jogador começa a amadurecer no futebol. 1,76 m de altura, não é um jogador baixinho, franzino, é um jogador sim, que não é muito forte, mas tem quase 1,80 m de altura e isso é suficiente para jogar na Premier League, que é uma liga muito física e uma liga muito técnica também. Pode atuar nas duas pontas, com funções diferentes, obviamente, mas atua majoritariamente pela direita. Savinho, ele é canhoto e no City ele atua pela ponta direita. Nessa função, a tendência é ele sair da direita para dentro, tentando limpar a jogada e finalizar. O City joga muitas vezes com alguns pontas abertos, na amplitude, e é o caso de Savinho. Ele é um cara que começa muito na linha lateral e sempre vem pelo meio para poder tentar uma finalização. Ele também pode jogar pela ponta esquerda, obviamente, mas aí esse comportamento muda, buscando sempre uma profundidade e cruzamentos ou associações com jogadores que estejam perto dele, como por exemplo algum médio, um centroavante, o lateral esquerdo, etc. Jogador que possui ótimo passe, consegue dialogar bem com as laterais. Então, como vocês estão vendo aí no Tactical Board, é um jogador que tem um bom passe, um passe vertical muito eficiente, é um jogador técnico, ou seja, em relação aos domínios básicos do futebol, ele consegue passar bem, ele consegue dialogar tanto na lateral direita como na lateral esquerda, fazendo inversões de lado a lado para tentar balançar o adversário e tirar o conforto da equipe que se defende. Possui o perfil de armador, mas também é forte no 1 contra 1 ofensivo, sendo capaz de romper linhas. Então, mais uma vez, vamos aí para o Tactical Board e vocês vão ver que além desse perfil marcador de Savinho, ele é um jogador muito rápido, muito intenso, muito dinâmico e, sobretudo, habilidoso para romper essas linhas, o que é muito útil para uma equipe que tenta propor o jogo o tempo todo e está enfrentando uma resistência defensiva em relação ao adversário. Ponta técnico, bons dribles, domínio e finalização. Ele é muito habilidoso, tem bom domínio de bola, seja uma bola mais rápida, uma bola forte ou até mesmo uma lenta, e finaliza muito bem. Não é um jogador artilheiro. A gente vai ver no próximo passo, na análise quantitativa de Savinho, e vocês vão ver que ele tem somente um gol nessa Premier League. Ele não é um jogador que demonstra um faro de gol incessante, mas ele é um bom jogador, principalmente do ponto de vista técnico. Se caracteriza mais por dar assistências. Então, lembra quando eu falei que ele tem uma mentalidade um pouco de criação? Exatamente, esse jogador é um jogador que além dessa parte do drible, da velocidade, das finalizações, ele é bem mais marcado por servir os seus companheiros do que sendo um artilheiro, um cara que tem faro de gol. Passando agora para a análise quantitativa de Savinho, eu tenho aqui dados do SofaScore da temporada atual da Premier League, 24-25. Então, ele jogou 24 partidas, iniciou como 19, o que mostra que ele é um jogador fundamental, basicamente um titular dessa equipe de Pep Guardiola. Tem somente um gol no campeonato, como eu falei para vocês, ele não é um jogador conhecido por ser artilheiro, um finalizador para o gol o tempo todo, que consegue ter muitos gols na carreira. Ele é um cara muito mais de servir do que de decidir. Em relação a passes, 7 assistências, então comparem aí o número de gols com o número de assistências. Mostra que o perfil de Savinho é um perfil mais, entre aspas, de garçom, como a gente chama no futebol, Aquele ponta, aquele meia, aquele atacante, enfim, que consegue deixar jogadores em condições para fazer os gols, e esses jogadores que recebem
essas bolas fazem os gols. 87% em eficácia por jogo, 91% em passes no próprio meio-campo, 78% em passes no meio-campo adversário. É um jogador que consegue triangular muito, se associar, e tudo isso é contabilizado aqui. 71% em bolas longas certas, o que faz Savinho ser um jogador que tem bom passe, que consegue inverter jogo, que consegue buscar um lateral no lado oposto. Tudo isso tentando balançar ou tentando desestruturar o adversário. 65% em passes tensos certos. Mentalmente é um jogador que não sente pressão, está acostumado a vestir uma camisa como a do City, jogar na melhor liga do mundo e obviamente na seleção brasileira não vai sentir nem um pouco. Esses 65% mostram que Savinho é um jogador que consegue dar um passe mesmo quando está pressionado, em dificuldades no campo adversário. Nada disso para ele importa tanto assim. Em relação a outros números, 57% em dribles certos é uma boa marca, 48% em disputas de bola vencidas, 49% em duelos ganhos pelo chão e 0% em duelos aéreos ganhos. Mostra que ele é um jogador que não consegue vencer muitos duelos pelo alto e por baixo tem um número razoável ali de 49%. Então é um jogador que se destaca por servir bastante, um jogador que tem boas assistências e tem um grande potencial aí se a gente for pensar em seleção brasileira e também no City, que é o time em que ele joga hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!